Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Vamos então aqui dar continuidade ao capítulo 16, né? Falando sobre as naturezas divina e demoníaca que cada pessoa possui nesse mundo, né, de dualidades. Então, o verso 16 diz: Anekatita vibranta mohajala samavritaha prasakatat kamabogeshu pratani narakeshu kau. Tradução: Krishna falando para Arjuna em relação à natureza demoníaca, né, depois de ter descrito vários sintomas ou qualidades negativas para o avanço espiritual, ele está explicando aqui nesse verso, né, em sua tradução: assim, perplexos diante de tantas ansiedades e presos numa rede de ilusões, eles se apegam demasiadamente ao gozo dos sentidos e caem no inferno. Aqui Krishna ele está descrevendo o que é o inferno, né? E por que você cai no inferno. O inferno é um estado de mente, onde você, possuído por essas qualidades demoníacas, entra numa rede, né, de desejos, numa rede de ambições, de luxúrias,
que fazem você ficar com uma mentalidade infernal. Então, Krishna está falando aqui, ó, caem no inferno. Por que você cai no inferno? Porque você fica perplexo diante de tantas ansiedades. Isso aí é o modo da paixão. Modo da paixão, ou seja, um dos modos da natureza que influenciam a alma enquanto aqui projetando esse mundo através da concepção de um falso ego, cria essa ansiedade, esse desejo repetitivo, né, de conseguir objetivos os mais variados possíveis. Então, Krishna fala perplexos, né, confusos, interagindo com Maya, com a ilusão, as pessoas ficam completamente ansiosas. E a pessoa, né, hoje em dia existe muito essa coisa de crise de ansiedade. As pessoas não conseguem realizar tudo o que elas querem ou que desejam, seja por uma obrigação profissional, familiar, e até mesmo pelo desejo, né, de entretenimento, de prazer. As pessoas estão dessa posição assim elas estão nervosas, né? Chegam a ficar violentas para cumprir o propósito que querem no tempo que elas desejam que isso aconteça, e essa necessidade de que a coisa aconteça no tempo que elas desejam cria essa ansiedade. E aí a pessoa começa a tomar remédio, né? Porque dá problema psicológico. Então, Krishna está falando aqui, perplexo, né? Nessa situação mental de querer que a coisa aconteça rápido ou que aconteça da forma que você quer. Isso gera aquilo que se chama ansiedade. Ansiedade também significa que você está sempre lá no futuro, né? Você nunca está presente aqui agora, sentindo a vida, amando, com essa sensibilidade espiritual. Você está preso à sua mente, ao futuro, o que vai acontecer. Aí você fica muito no lado externo da vida, né? Esquecendo que você é um co-criador com o divino. Não existe o futuro em si mesmo, mas o futuro é uma possibilidade do que você está vibrando com sua mente agora. Temos que entender isso, né? E Krishna fala, você tem que usar o tempo para estar vivendo em mim, na situação espiritual. Você tem que viver no espírito. E vivendo com essa consciência espiritual, você se torna o senhor da sua mente, usando a inteligência para governá-la, dentro do discernimento espiritual, de modo que você vai cocriar o que você quiser na sua vida sem essa ansiedade, esse nervosismo, né? Para que as coisas aconteçam no tempo que você imagina. Quando você está rendido a Deus, você existe no tempo de Deus. Conforme a vontade de Deus, as coisas vão acontecendo na sua vida. Você se torna uma testemunha, um observador daquilo que você está intencionando. Um devoto de Deus, realmente rendido aos pés de lótus do Senhor Krishna, está intencionando viver uma vida espiritual onde as situações materiais sejam favoráveis e confortáveis para você se situar nessa consciência, vamos dizer assim, real. E as pessoas demoníacas não, elas criam uma ansiedade, ficam perplexas, né? Krishna usou essa palavra, elas ficam perturbadas, porque elas não entendem o mecanismo da existência. Elas querem controlar pessoalmente a existência sem reconhecer que por trás de tudo, né, a substância que mantém tudo é Deus. E Deus, como o mantenedor de tudo e da sua própria vida, né, particular,
Ele está dentro do seu coração, ele está dentro de tudo, dentro de cada átomo. Nenhum átomo faz um movimento sem a vontade de Deus. Por isso que você tem que se render a Deus, para que você, como parte de Deus, integrada nesse todo, faça a vontade de Deus, cumpra o plano de Deus. Não é para o todo cumprir seu plano, desse ego, né? Eu quero fazer isso e Deus tem que fazer para mim o que eu quero, porque eu não quero fazer a vontade de Deus. Eu quero seguir o meu plano. E esse plano que você quer seguir é que te dá ansiedade. Quando você está com Deus, você está num estado de paz interna. E esse estado de paz, esse silêncio interno, essa certeza absoluta que Deus está levando a sua vida, né? Então você passa a fluir nessa energia divina, tranquilo, sem ansiedade pelo tempo do mundo, né? Tempo de Maia, futuro. Você simplesmente existe no aqui e agora. Momento a momento, lembrando de Deus, né? Conforme ele diz no Bhagavad Gita, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Eu já estou conduzindo o seu espírito nessa experiência planetária, nessa forma humana, conforme o meu plano. Você só está agora na forma humana, diz Deus, porque você se qualificou para estar em tal posição. E nessa posição, você estudando o Bhagavad Gita, entendendo o que você deve fazer, o que você não deve fazer dentro daquilo que é a aquisição das qualidades divinas ou demoníacas, você segue sua vida com uma percepção, né, atenta do que está acontecendo em toda essa estrutura atual, onde você está se identificando ou não com esse corpo físico de acordo com a sua sabedoria. O mundo de Krishna, ele é chamado Vaikuntha Loka Dhamma. Vaikuntha Loka significa o mundo sem ansiedades, porque lá tudo é perfeito. O espírito está vivendo em perfeição, né? De mente, de emoção, vamos colocar isso aí mais no nível espiritual. Sentimentos puros relacionados com o amor de Deus, onde acontece a felicidade. Felicidade significa isso. Um mundo onde você está fluindo junto com Deus. Mas você não precisa desencarnar para viver no mundo de Deus, porque o reino de Deus é um estado de consciência, no qual você pode perceber agora mesmo quando você entra no seu coração. Por isso Krishna fala, renda-se a mim. Amai a Deus sobre todas as coisas, para que você siga em paz nesse mundo, tranquilo. E é dessa paz que vem aquele sentimento de felicidade, de completitude ou plenitude consciencial. Você não mais projeta um falso mundo dentro dos seus milhões de desejos, onde você não chega a lugar nenhum, né? Você apenas está cultivando um solo inconsciente no qual você vai ter outro corpo em outra vida, outra forma, e vai continuar o seu processo ilusório. Krishna vem a esse mundo, fala o Bhagavad Gita para nos libertar. Como disse o Mestre Jesus, né? Isso sempre tem que ser repetido. Se você conhece a verdade te liberta. E você é a verdade, você é uma parte integrante da verdade absoluta. A partir do momento que você se conhece realmente, né? Quando você encontra consigo mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses. Quando você conhece a si mesmo, automaticamente você entra, né, na verdade, na realidade, na substancialidade divina, onde tudo acontece e você passa a perceber isso. É um salto quântico de consciência. Tudo aquilo que se chama religião, vida espiritual, é essa prática, vamos dizer assim, ou esse reencontro com o seu eu real. E você entende que seu eu real
é uma parte do todo, e que esse todo é Deus. E Deus é revelado no Bhagavad Gita como o Senhor Krishna. Logo, quando você se reconecta com Krishna, em pensamentos, em sentimentos, em testemunho, né? Sempre sim, observando Krishna em tudo, né? Encontra Krishna no santo nome. Quando você tem esse encontro com Deus, automaticamente você atingiu o propósito de todas as religiões, já que a palavra religião significa religar-se. Esse religamento, esse despertar, onde você se situa na presença de Deus no seu coração, ou no estado de consciência que representa o reino de Deus, ou o Cristo em vós, né? Cada mestre fala de uma forma, cada espírito evoluído e realizado às vezes bota uma nomenclatura para explicar isso. Quando você atinge o Cristo em vós, o Vishnu em vós, isso significa o quê? A esperança de glória. Você é glorificado na sua posição como filho de Deus. Viver e ser um filho de Deus nesse mundo é a posição mais nobre, mais elevada. Todo o universo, né, todos os semideuses, todos os seres passam a servir a pessoa que atingiu esse ponto de consciência. É só ganho, né? Quando você está vivendo em Deus, o universo é a inteligência de Deus te servindo para o propósito do plano divino, onde você se encaixa nisso pela bênção de Deus no seu coração, para você agir como um instrumento perfeito dele. E só nessa ação, nesse serviço devocional puro e incondicionado, é que você vai estar na sua posição real, sendo feliz, amoroso. Você se torna um fenômeno de amor incondicional. É para esse ponto que todo mundo está caminhando. Mas as pessoas, infelizmente, não têm esse conhecimento tão simples e aberto como eu estou falando aqui, apesar dos mestres estarem repetindo isso o tempo todo. E Krishna está falando nesse verso, então eles estão perplexos, estão confusos, estão encantados com as filosofias, as teorias que só dizem respeito ao eu ilusório, ao falso ego. Então Krishna fala, por isso que você vive ansioso, né? Ansiedade é um fenômeno da separatividade, da desconexão com Deus, de você achar que você que está fazendo tudo acontecer na sua vida, sem a consideração de que nada acontece na sua vida se Deus, que está presente no seu coração, quiser ou não quiser que aconteça. Quem dá o resultado último é a super-alma, Vishnu presente no seu coração. E aí você tem que caminhar nesse mundo em gratidão, atuando misericordiosamente para mostrar às pessoas que elas nunca foram separadas nem desconectadas de Deus. Que elas têm que despertar o amor de Deus e que vivendo em amor, o universo sendo a energia de Deus que manifesta tudo, essa energia ela segue as leis do amor, que é a lei onde todo mundo tem que estar feliz, com abundância material, espiritual, com autorrealização. E assim, quando você se torna um ser de amor, naturalmente você entra em ressonância, em harmonia com o universo. E aí sim a sua vida vai caminhar tranquila, sem ansiedade. É um salto de consciência. Certo? Não é uma coisa para você especular isso que eu estou falando. É uma coisa que quando você atingir esse ponto, porque você tomou a decisão realmente de se render a Deus, porque eu quero me lembrar de novo quem eu sou, eu quero caminhar nesse mundo em amor, fora das informações das trevas, do medo, da negatividade, eu quero sair fora de tudo isso, eu quero caminhar em amor, com o divino que está no meu coração. Eu quero viver no reino de Deus aqui mesmo, enquanto projetando essa forma humana com a minha mente. E aí tudo vai se ajustar. Por isso que Jesus fala, não vos preocupeis com o amanhã.
Já basta o que está acontecendo agora na sua vida, que nada mais é do que um produto daquilo que você está vibrando, seja em consciência ou em inconsciência. Nada acontece na sua vida que não seja um produto da sua vibração particular. E quando você vibra em Deus, você passa a co-criar um mundo favorável para a sua evolução espiritual. Porém, quando você está inconsciente, dormindo, sonhando, se identificando falsamente com esse ego na forma humana, você pensa que você é separado de Deus e passa a querer conduzir sua vida de uma forma limitada. Quando Deus não está nos orientando internamente, isso vai acontecer quando você atingir a posição do Espírito. Então, quando Deus não está nos orientando através do seu amor, dessa ressonância amorosa com o universo, tudo que você faz é errado, está te prejudicando. Tudo que você aconselha para os outros dentro das suas teorias, das suas filosofias, ou da sua falsa religiosidade, porque você pode estar pregando, mesmo o Bhagavad Gita você pode estar pregando, mas você não está vivendo em Deus. Então as palavras suas são sem energia, às vezes vão desviar a pessoa. Se ela não está também preparada para receber esse conhecimento, né? Ela não está no tempo de Deus de receber esse conhecimento de modo conveniente. Então você tem que se alertar. Primeiro eu tenho que me iluminar, primeiro eu tenho que me situar no eu real, primeiro eu tenho que me livrar de todas as ansiedades. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Quem fala isso? É o Cristo, através de Jesus, que ele entende que o dia de amanhã é o futuro. É uma criação de ansiedade. A pessoa está preocupada com coisas que ainda não aconteceu, né? Pré-ocupação. Ela está ocupada previamente com coisas que não aconteceram, mas que ela está com medo que aconteça. Isso é a raiz da ansiedade. E aí você fica com pressa, né? Que tudo fique bem. Mas o mundo material é dual. Nunca vai estar tudo bem, nem nunca tudo vai estar sempre mal. Tudo caminha nesse movimento, nesse ciclo, né? Nessa onda, bem, mal, bem, mal, bem, mal, bem. E quando você está vivendo no espírito, você está testemunhando essa ondulação das dualidades da energia material. Assim que funciona essa energia material, dentro daquilo que é o tempo, que cria a ansiedade, a preocupação, que gera o medo. Por isso que existe, né, dentro do sistema de trevas, todas essas profecias apocalípticas, guerras, que vai ter guerra, que vai ter fome, que tudo vai ficar ruim. E aí você entra nessa vibe das trevas, cria uma ansiedade enorme e perde esse momento espiritual, esse entendimento pleno do que é a vida, por que você está vivendo. Você tem várias experiências nesse mundo, mas você não tem profundidade dessas experiências daquilo que Deus está te mostrando. Quando você lê o Bhagavad Gita, você não consegue ser sensível a esse significado, porque a sua mente nunca está imersa naquilo que você está fazendo. Até mesmo materialmente, sua mente nunca está imersa. Você está fazendo uma coisa, mas você está pensando em milhões de coisas, você não está concentrado naquilo que você está fazendo. E isso aí é um treinamento. No mundo material, tudo é um treinamento. Para você, por exemplo, concentrar a sua mente nos pés de lótus de Krishna ou no cantar do Santo Nome. Nesse processo da purificação, para você chegar a esse ponto onde você fica em você, onde você fica nessa verdade do que você é. E conhecendo essa verdade, você se liberta desses padrões demoníacos, onde eles imprimem, né, na pessoa, desde quando ela nasce
até a hora da morte, um programa onde você se torna escravo dessa mente que está sujeita a um sistema sustentado, né, pelo medo, pela ameaça, né? E isso é o inferno que Krishna está falando aqui, né? Caem no inferno, tá? E presos numa rede de ilusões, assim perplexos diante de tantas ansiedades, e presos numa rede de ilusões, é assim, esse mundo material é isso, uma rede de ilusões, né? Me veio aqui na intuição as redes de televisão, né? Às vezes você está em frente de uma televisão, aí você passa de um canal, vai para outro canal, outro canal, mas tudo é a informação em todas as redes, né? Dos sistemas, por exemplo, televisivos, ou agora da internet, onde você fica preso. Você não consegue se desvencilhar das narrativas, onde o seu espírito continua adormecido com essa pretensão de futuro que gera uma ansiedade, que é exatamente aquilo que a energia das trevas armaram para a humanidade. Por isso que é individual a libertação dessa rede, né, desse sistema que coloca muitas coisas diferentes para atrair a sua atenção. Então, a rede, né? As trevas jogam as redes e você, se você estiver passando, você deixa a rede te capturar. E a partir daí você vai criar ansiedade, desejos, e também você vai, assim, teorizar filosofias ou racionalizar coisas que deem motivo para você viver nessa ilusão e também para tentar escapar dessa ilusão, mas você não faz o que tem que fazer. Se render aos pés de lótus de Deus e atingir esse ponto onde você se autorrealiza. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você é a verdade de conhecimento, onde você vai se libertar do tempo do ego e vai se situar na eternidade de Deus. Você vai viver no aqui e agora. Uma pessoa que alcançou a realização de si mesmo e já vive no espírito, dessa união integrativa com Deus, ele já não vive mais nesse mundo como as pessoas vivem observando através da sua mente, através do falso ego. E aí um devoto puro, ele não vê o mundo, né, como um devoto iniciante ou como uma pessoa que está em completa ignorância, porque ele já está vendo a existência numa dimensão divina. Deus está atuando nos sentidos dele, desse devoto puro, para que ele veja o mundo como a realidade substancial atrás das aparências. Assim como numa tela, né, de cinema, você consegue entender, quando você se purifica, que aquelas imagens que estão passando na tela do cinema são apenas imagens. A realidade que sustenta todas aquelas imagens é a tela que está por trás e a mente que está projetando essas imagens. Logo, esse mundo material aqui é uma tela divina onde você está projetando as suas imagens através da mente, seja de um modo consciente e de um modo inconsciente. Se você permanece nas qualidades demoníacas, conforme Krishna está explicando aqui nesse capítulo 16, você esquece de si mesmo e começa a viver nas imagens que estão presentes na tela. Agora, se você absorve as qualidades divinas e se situa em si mesmo, você vai se observar dentro desse cinema assistindo o filme.
Mas você sabe que o filme só está acontecendo porque tem um projetor mental e tem uma tela por trás que está sustentando essas imagens. Temos que dar esses exemplos, né? Essas formas essas metáforas, parábolas, formas, linguagens relativas que fazem você entender qual é o problema. Assim como Krishna vem e fala aqui o Bhagavad Gita. Então Krishna está dizendo, né? Você está perplexo, todo mundo, tanta ansiedade, né? Isso é normal, todo mundo pode entender, porque todo mundo está dormindo mesmo nesse mundo material, nessa energia divina que se manifesta agora como uma experiência atualmente do planeta Terra. E nós, por causa disso, estamos presos numa rede de ilusões. A rede de ilusões significa que você está ansioso momento a momento, e tão logo você realize alguma coisa na sua vida, a sua mente já está interessada em outra coisa. Aí vai criar mais ansiedade. E na medida que você vai entrando, né, nessa rede de desejos, no capítulo 15, né, Krishna explica muito bem isso, né, através do exemplo da figueira que se reflete no lago. Então, quando você está cada vez mais preso nessa rede de ilusões, e cada desejo, cada envolvimento que você tem com as situações materiais, mais problemas são gerados daquela mesma situação. Isso vai se ramificando em vários outros problemas, em várias outras ansiedades, e é exatamente isso que cria, isso que Krishna está falando aqui, a rede, né? O emaranhamento do espírito nessa rede, assim como uma aranha, né? Cria uma teia, e aí a consciência é como uma mosquinha, né? Que vai e fica preso nessa teia, e aí vem essa aranha, começa a envolver essa mosquinha com mais teia, né? Para aprisioná-la completamente, para depois vir e botar o veneno final, onde aquele corpinho de mosca não vai servir mais. Então, Maia é comparada a essa aranha, né? A serviço de Deus, que está criando esse emaranhado de desejos que se chamam a rede da ilusão, onde várias pessoas estão se aprisionando porque estão inconscientes e vão entrando e fica preso nessa rede. E aí Krishna fala aqui, né? Então, por causa disso, as pessoas demoníacas, se apegam demasiadamente ao gozo dos sentidos. Por que você tem ansiedade? Porque você quer gozar os sentidos, você quer sentir cada vez mais prazer nesse mundo. Mas só que você está querendo desfrutar esse mundo com um falso ego. E por causa disso, né, desse gozo dos sentidos, você se apega demasiadamente àquilo que você acredita que é o prazer real. E você fica repetindo esse prazer ilusório, e daí você vai se prendendo cada vez mais. E você não sente aquele preenchimento feliz, né? Que é quando você está na vida espiritual. Vida espiritual significa que você se apega a Deus. Você só tem o desejo de despertar esse amor por Deus e viver uma vida na plenitude, na consciência, na existência, na bem-aventurança espiritual. Porém, quando você não está na sua posição de espírito, né, daquilo que você é, parte integrante de Deus, é isso que Krishna fala, você tem sentidos. O que são os sentidos? Os sentidos, eles são ramificações da sua mente para experimentar o mundo. E você, o espírito, quando ele está dormindo, quando ele está apagado, né, inconsciente, a mente faz com que você se identifique com esse corpo e use os seus sentidos físicos, astrais, mentais, para desfrutar desse mundo que você acredita ser a realidade. Porque o espírito está dormindo, ele não está pensando que existe algo a mais. Ele não compreende o mecanismo da energia ilusória conforme é explicado aqui no Bhagavad Gita.
E tendo essa consciência é a maneira de você escapar da ilusão. Você não pode escapar da Matrix, da Maia, do sonho, se você não despertar. E o conhecimento, ele te proporciona a informação na qual você, intencionando de coração entrar nessa prática ou nesse processo de reavivamento da consciência, você desperta. E quando você desperta, então o mundo não é mais o mundo que você via quando você estava inconsciente. E Krishna explica aqui no Bhagavad Gita que a partir do momento que você toma essa decisão de se voltar para ele, de entrar na realidade de si mesmo, de conhecer a verdade, de se libertar dessa ansiedade constante, dessa rede de ilusões, então Krishna fala, quando o devoto se pensa em mim e se rende a mim, eu dou a misericórdia, eu dou a graça, eu dou a bênção, eu crio a maneira internamente nesse ser que já está num ponto de evolução para realmente voltar para o mundo espiritual, para que ele compreenda o que é esse mundo material, o que é o mundo espiritual, quem sou eu, o que é a vida, o que é a morte, por que eu estou aqui. Você vai compreender isso naturalmente, porque você é um espírito, mas você só pode compreender plenamente isso quando Deus estiver te revelando de dentro do coração todas essas informações que ele passa no Bhagavad Gita. Só que na realização interna isso acontece ao vivo, em presença, né? No aqui e agora. De modo que você vai viver nesse mundo completamente, de uma maneira totalmente diferente de como vive, né, um ser humano normal, animalizado, bestializado, que ainda está sob a influência dos 3 modos da natureza material, caminhando assim numa rede de ilusão, perplexo, confuso, e gerando ansiedade momento a momento, porque ele só vive no futuro, ele perdeu a eternidade, ele só vive no tempo do falso ego, ele perdeu o sentido existencial do espírito, que é a nossa composição natural, né? Somos Sat, Chit, Ananda. Sat significa esse aspecto existencial da eternidade. Então essa é a maior bênção, né? Você está vivendo num mundo, diferentemente de outros seres, mas de alguma forma tentando orientar essas pessoas a acordar. Igual uma pessoa que tem olhos numa terra de cegos, né? E aí você vê o mundo completamente diferente de uma pessoa que não tem o sentido da visão. O seu mundo é completamente diferente, porque o devoto puro, ele já está vendo Deus em tudo, em todos, ele sabe a posição dele, ele sabe que o quanto ele está se qualificando para voltar ao mundo espiritual após a morte, está se desvencilhando desse sonho, enquanto que as pessoas que são cegas, né, inconscientes no espírito, estão tateando, não estão usando a visão direta da realidade na qual eles se encontram imersos, né? Compreende? É isso que nós vamos atingir, é isso que Krishna está falando aqui. Krishna fala, você tem que me entender que eu sou a causa de todas as causas, a origem de tudo, que tudo emana de mim, mas mesmo assim, como uma pessoa absoluta, como um espírito causal, eu sou diferente de tudo, eu existo assim, nessa forma, né? Essa forma aqui, como Krishna, né? Fala, né? Isso é revelado, e ele existe como uma forma de Vishnu dentro do seu coração, que é aquela forma de 4 braços. E você tem que ter essa aceitação, essa fé inicial, porque como é que você vai receber a misericórdia de Deus se você rejeita a revelação de Deus? Você tem que mergulhar nisso, nos pés de lótus de Deus. Os pés de lótus do Senhor Krishna, né? São o refúgio de toda a existência manifesta, tanto espiritual quanto material.
E agora mesmo você tem que se refugiar nos pés de lótus do Senhor Vishnu, que nada mais é do que uma expansão do Senhor Krishna presente na sua vida para te delegar essa misericórdia a partir do momento que você realmente resolve, né? Porque deu um tilt, um insight, né? Uma eureka na sua cabeça que, agora eu entendi. Eu que estou prolongando a minha ilusão, eu que estou vivendo, eu que estou escolhendo viver assim, porque eu já tenho a informação, eu já tenho a sabedoria falada por alguém, ou que você mesmo leu no Bhagavad Gita, e agora eu estou compreendendo as coisas de uma forma mais facilitada, né? Para isso que servem os devotos mais purificados nesse mundo, para passar a mensagem de uma forma mais acessível, né? Inteligível, vamos dizer assim, usando os exemplos desse mundo para você entender. E você compreende isso e imediatamente você toma a decisão que não há tempo a perder, porque o tempo a perder ou a ganhar é uma ilusão. Existe a eternidade, você tem que mergulhar nisso, porque você sempre é eterno, você está sempre na eternidade. E é a sua mente que está criando esse fenômeno de tempo numa tela, né? Onde você está projetando a sua ilusão e você se identifica com o corpo do material e você está buscando Deus assim, em filosofia, em escritura, em tradições. Mas para você encontrar Deus, você tem que mergulhar em Deus dentro do seu coração. Além de todo mundo, de tudo que se fala, de tudo que se ouve, você entra naquilo que você é. Você não aceita mais ficar submetido ou preso, né, numa rede de ilusão e criando um movimento constante de ansiedade, porque isso está fazendo mal para a pessoa. Você perde seu poder de cocriação. Você acha que você tem que desafiar o mundo material, tem que lutar contra um sistema que está te oprimindo e que tudo está difícil. Aí vem o medo, a angústia, todos esses sentimentos, né, que são produzidos dessa ansiedade. Por isso Krishna está falando aqui. Tem que sair da perplexidade. Você tem que entrar no estado de consciência elevado e aí sim você vai viver a plenitude de ser, né, realmente aqui nesse planeta, no mundo espiritual, em qualquer universo, qualquer galáxia, estando você numa forma hiper elevada ou numa forma espiritual, não importa. Você tem que entender que você tem que estar sempre conectado com o divino e saber quem é o divino e cantar o nome, mergulhar nos passatempos de Deus, porque você vai fazer parte dos passatempos de Deus quando você está vivendo, né, no espírito, naquilo que você é. Quando você se reconhece como uma parte integrante de Deus e vive nessa unidade qualitativa com Deus. Essa é a perfeição, essa é a perfeição. Não há nada mais a se dizer. Depois você vai viver a vida do espírito. A mente é que fica pensando, mas e depois? O que vai ser? E depois? Mas vai ficar assim, vai ficar chato. Não é assim. Entra na sua frequência do espírito e vive no espírito. E depois você nem tem nada que falar, porque não é questão de fazer, é uma questão de ser. Quanto mais você é em Deus, nessa ressonância de consciência, né, a consciência suprema e a sua consciência, que se tornam uma, né, uma harmonia, uma simbiose consciencial, tudo passa a ser maravilhoso. Essa sabedoria que está sendo falada aqui agora é algo assim, né, transcendental mesmo. É algo inenarrável. Essa paz que você passa a sentir. Não há mais preocupação. Não há mais o amanhã. Você está situado no eterno. O tempo é uma divisão que a mente faz dentro daquilo que se chama a eternidade, que não pode ser teorizado pelo raciocínio. A eternidade é aquilo que é. Deus ele não existe. Não era antes, não é depois. Deus ele é eterno.
Deus sempre é Deus. Mas a gente fica querendo descobrir, né, quem era antes de Deus nascer, ou quando Deus fez tudo existir. Não existe isso. Tudo é Deus, Deus é. E nós somos partes, né? Nós somos também o Bacta alemão, né? O espírito que manifesta o Bacta alemão, ele é também porque Deus é. Então você eternamente é o que você é. Agora, quando você se identifica com o corpo, com essa forma, você entra na linha do tempo. Passado, presente e futuro. E isso é o que cria toda a ansiedade. E dentro da linha do tempo, numa ilusão, numa falsa identificação, você passa a achar que você que está fazendo tudo e que tudo só vai acontecer por causa de você. Você se separa dessa unidade de consciência qualitativa com Deus e passa a sofrer, né? Nesse mundo, ansiedade e sofrimento. Será que vai acontecer? É medo, angústia. Ai, mas que os outros vão pensar? Que será que vai acontecer? E você só está dentro desse esquema, promovendo uma outra forma, uma outra encarnação após a morte dessa encarnação. Como essa encarnação é um produto também do esquecimento que você teve numa vida passada. E nessa vida, se você está recebendo esse conhecimento, naturalmente você vai desejar acordar. Ou você vai querer continuar dormindo mais bilhões e bilhões de formas, sofrendo, tendo ansiedade, continuar nessa rede da ilusão, sob a influência dos modos da natureza material. Ou você entendeu o que Krishna está falando aqui, nesse capítulo 16, discorrendo sobre as qualidades demoníacas que você tem que observar em si mesmo e sair fora disso. Assim, Krishna está falando aqui, eles se apegam demasiadamente ao gozo dos sentidos, porque estão achando que esse mundo material, esse mundo ilusório é para ser desfrutado. Você está passando de filme em filme na tela de cinema, e filmes com vários conteúdos diferentes, e você está tentando desfrutar nas imagens e esquece que você está sentado ali na cadeira do cinema e que você só tem que se levantar, sair do cinema e viver a sua vida normal, vida espiritual. Igual a caverna de Platão, né? Estuda lá que você vai entender o que eu estou falando aqui. Então, Krishna estava falando isso, né? Então, o significado, Srila Prabhupada aqui, o homem demoníaco tem um desejo ilimitado de adquirir dinheiro. É um desejo sem fim. Ele pensa somente em quanto capital ele tem agora e planeja aumentar mais e mais esta riqueza acumulada. Aqui dá para entender que Prabhupada está falando que o dinheiro é o Deus das pessoas. Em vez de você acumular Deus no seu coração, amor a Deus, você está querendo acumular dinheiro. E esquece que o dinheiro é algo assim que é como o sistema demoníaco usa para te dominar. Cria impressões de que se você for muito rico, você vai ser muito feliz, porque com dinheiro você pode comprar tudo e pode gozar dos seus sentidos o máximo possível. E Krishna fala assim, é assim eles caem no inferno. Tá? Então o problema não é o dinheiro, o problema é o falso ego que está usando o dinheiro de maneira egoísta, né? Aí Prabhupada fala, para alcançar este fim, né, de ter mais e mais desejo, ele não hesita em recorrer a qualquer expediente pecaminoso. Tanto que para obter o prazer ilegal, negocia no mercado negro. Está encantado, né, perplexo, com os bens que já possui, tais como terra, família, casa e saldo bancário. Está sempre planejando melhorá-los. Acredita em sua própria força e não sabe que tudo o que está ganhando deve-se às suas boas ações passadas.
Aqui Prabhupada fala que se você se torna um milionário, um bilionário nessa vida, não é por causa do seu esforço, é um merecimento pelas atividades que você fez em vidas passadas. Então não se preocupe com essa vida aqui, que tudo o que vem de negativo e positivo na sua vida vai vir naturalmente devido ao que você semeou na vida passada. Então, nessa vida, semeie as coisas espirituais, semeie, né, a semente devocional que vai trazer o fruto do amor a Deus. Saia dessa vida de colher, né, resultados vindo da inconsciência. E se você estiver com Deus, se você transcender essa energia material, então você vai estar produzindo, co-criando imediatamente somente coisas favoráveis. Até o seu karma, de repente, ele é perdoado assim, pela misericórdia de Deus e ele te dá ele vai diminuir, né? Uma facada se torna uma alfinetada, vamos dizer assim. A carga se torna leve, né? Como diz o mestre Jesus, né? O fardo, né? O fardo se torna leve, menos pesado. A sua cruz, né? A cruz que você carrega vai ser fácil de carregar, porque Deus vai ajudar em tudo. Então, o Prabhupada ele está falando aqui, né? Não se preocupe, são suas ações passadas, assim como você está agindo nesse mundo, com ações piedosas ou impiedosas, a próxima vida, tudo que você vai ter é só o resultado disso. É como se fosse um mecanismo, né, das leis universais. Então, se você quer fazer alguma coisa, faça o serviço devocional. Saia, assim, imediatamente desse emaranhado, né, que está criando, assim, karma em cima do próprio karma. Então, Prabhupada diz, ele só pensa que toda a sua grande riqueza deve-se a seu esforço. Nada acontece na sua vida que não seja algo que você esteja colhendo. Lembra disso. Despreocupe-se. Tudo que tiver de ser bom e ruim na sua vida vai vir. Agora, se você só fez besteira na vida passada, como a gente fala aqui, que está cultivando o inferno, a vida de muitas pessoas, mesmo que elas trabalhem e se esforcem intensamente, elas vão continuar numa situação miserável. Porque elas cultivaram isso na vida passada, o mal, a desarmonia, a delinquência, só coisas, né? Ou se mataram. E aí nessa vida vem com problemas. As pessoas têm que entender isso, né? E não ficar racionalizando que, não, eu sou, não tem karma, que eu sou maior que o karma, eu posso dissolver o karma. Não é assim. Deus é justo, ele vai ver que você está se esforçando em direção a ele, e ele vai amenizar o seu karma, mas ele não vai deixar que você não tenha aquela doença que está programada ali, aquela perda X, aquele desgosto, tudo vai acontecer na sua vida, mas quando você está situado transcendentalmente, você já não está mais envolvido com o karma negativo, nem com o karma positivo. Você está além dessas dualidades. Então, o Prabhupada está falando aqui, ó, uma pessoa demoníaca acredita na força de seu trabalho pessoal, não na lei do karma. Conforme a lei do karma, alguém nasce numa família elevada, ou fica rico, ou recebe boa educação, ou é muito bonito devido às boas atividades no passado. Isso já tranquiliza muita gente, né? Eu sou feio porque eu vacilei, né? Feio assim, né? Dentro dos valores materiais, que a beleza mesmo é quando você vive em amor a Deus, né? Então, a beleza mesmo é interna. Então, beleza, parentes aristocráticos, né? Riqueza, boa educação, tudo isso aí é um karma meritório de vidas passadas. Você observa tudo isso, né? A genialidade e aquela pessoa que não consegue nem fazer uma conta de 2 mais 2. Então temos que trabalhar, né, para conseguir o salário
pelo menos do bem-estar material aqui, enquanto encarnados para acordar, despertar espiritualmente. Então aí você relaxa e entende, bom, o futuro vai ser o que vai ser. Isso não é o fatalismo, mas enquanto você está nessa vida, você vai cultivar ações piedosas, coisas boas, né? Você vai entender que os problemas da sua vida estão vindo por causa de sementes que estão frutificando naquele tempo daquilo que você cultivou na vida passada. Ou mesmo nessa vida, né? Depende da sua capacidade, da sua potência mental de cocriar. Então, quando você está com Deus, você vai cocriar um terreno favorável e aí só vai semear coisas piedosas e coisas espirituais, tá? Então, conforme, né, os demoníacos pensam que todas essas circunstâncias são acidentais e devidas à força de sua capacidade pessoal. Não compreende o mecanismo, né, universal por trás de tudo que está acontecendo na sua vida. Você acha que você vai superar pelo seu esforço pessoal. Você acha que você pode burlar as leis do karma, as leis da justiça divina. Não é assim. Pode ser que na lei dos homens você consiga enganar alguém subornando, corrompendo, ou fazendo qualquer coisa aí que saia fora desse contexto, né? Mas na lei divina ninguém engana, porque Deus está no seu coração. Tudo que você está recebendo nessa vida, Deus é Ele que está mantendo isso. Porque você escolheu isso. Talvez em inconsciência, em ignorância. Mas agora que você está recebendo esse conhecimento, né, não há mais motivo para você ficar pisando na bola, errando, criando situações desfavoráveis para a sua existência. Aí Prabhupada continua. Eles não percebem, né, os seres demoníacos, ou pessoas inocentes mesmo, né, inconscientes, não percebem nenhum arranjo por trás de todas as variedades de pessoas, de beleza, de educação, até mesmo de nações onde você nasce, né? Elas não percebem isso. Elas estão vivendo completamente no ego, né? Seja uma pessoa sem nada, totalmente miserável, pobre, ou uma pessoa totalmente rica, que tem muita ambição, muitos desejos, né? Dos dois lados, elas não compreendem isso. Observe, né? As pessoas que você encontra na sua vida, as situações que te acontecem. Aqui, como ele fala, né? Essa variedade de coisas, de pessoas, beleza, educação, maneiras de ser, tradições. Tudo isso tem um porquê na vida, né, de cada um. Qualquer um que tente competir com semelhante homem demoníaco é seu inimigo. Aí você adquire todos esses valores, esse karma, esse destino, né, onde você mesmo cultivou e agora está colhendo, e quando você vê que alguém está querendo as mesmas coisas que você, porque a pessoa em ilusão, ela vive para gozar os seus sentidos, né? Aquela pessoa imediatamente é um inimigo. E no verso passado, Krishna falou que você pode até matar essa pessoa se ela estiver no seu caminho, né? Tamanha a ilusão aí que vai gerar mais karma ainda, e essa pessoa vai vir na sua outra vida encarnada, vai ter uma função dentro de sua família, e você está ferrado, porque aí tem que perdoar, tem que limpar o karma, e a pessoa é muito orgulhosa, né? De vida em vida parece que o orgulho dela aumenta. Isso aí que significa cair no inferno, conforme Krishna está falando aqui nesse verso. Você não sai disso, você fica perplexo, enredado completamente na rede de ilusões. Então, Prabhupada diz, há muitas pessoas demoníacas, cada qual inimigo dos outros. Essa inimizade fica mais e mais ferrenha entre pessoas, depois entre famílias, então entre sociedades e, por fim, entre nações. Isso aqui é forte, hein?
Tem que meditar para sair dessa maia, dessa preocupação, dessa ansiedade. Tudo está acontecendo reguladinho, na ordem perfeita, onde Deus, dentro do seu coração, está delegando atividades para vários seres que fazem as coisas acontecerem, né? Compreende? Então, inimizade, né? A pessoa que está no falso ego, cheio de desejos, querendo desfrutar tudo sem reconhecer Deus como o desfrutador supremo, tudo é inimigo, e isso ampliando vai para família, sociedade, para nações, aí guerras e uma nação querendo ser melhor que a outra. Tudo se expande, mas na verdade tudo, a essência é a mesma, né? Esse sentimento de inimizade. Quando você está com Deus, você ama ao próximo como a si mesmo. E aí não tem essa inimizade. Mesmo o seu inimigo, estando vivendo nessa ilusão, né, de inimizade por você, ele é uma parte de Deus. Você já não considera se ele é amigo, se ele é inimigo. Ele é uma parte de Deus. Essa é a visão da pessoa autorrealizada. A pessoa autorrealizada é um fenômeno de amor incondicionado. Ele não ama algo ou alguém. Ele é o fenômeno de amor. E aí, quando está todo mundo, né, vivendo no falso ego, todo mundo é inimigo de todo mundo, até mesmo os amigos, né, são supostos inimigos dentro daquilo que é o interesse da pessoa, e os chamados inimigos, né, como a gente vê aí na política, se seguem, né, o procedimento de apoiar uma causa, uma lei, ele se torna amigo. E aí vive essa hipocrisia, né? Esse mundo não tem amigo nem inimigo, enquanto você não estiver situado na vida espiritual, na posição, né, de mestre espiritual. Mestre espiritual, a pessoa que está vivendo já em Deus, ela é o melhor amigo, é o bem-querente, né, de toda a alma. Assim como Vishnu, Krishna, dentro do seu coração, ele é o seu único amigo, assim, real mesmo, né, mais íntimo. Porque até um mestre espiritual pode ter a possibilidade de cair nesse mundo, né? Esse mundo de ilusão é tremendo. Então Deus é o seu único amigo que você pode confiar, colocar a fé completa, e ele vai te dirigir direitinho para a libertação. Então Prabhupada fala, por isso, né, por causa dessa inimizade em todos os sentidos, a constante luta, guerra e inimizade em todo o mundo. Então, só nessas palavras aqui foi revelado qual é a causa de não ter paz nesse mundo. Apesar das pessoas dentro do falso ego, ou seja, se tudo ficar conforme, um quer, o outro quer, vamos tentar dar um jeitinho, aí vai ter paz. Mas a partir do momento que um começa a querer mais um pouquinho, aí começam as lutas, as confusões, as guerras. Cada pessoa demoníaca pensa poder viver às custas do sacrifício das demais. Em geral, a pessoa demoníaca se considera o Deus Supremo. E um pregador demoníaco diz a seus seguidores, por que vocês procuram Deus em outra parte? Todos vocês são Deus. Poderão fazer tudo o que quiserem. Não acreditem em Deus, dispensem Deus, Deus está morto. Estas são as pregações da pessoa demoníaca, né? Isso é muito observável nos dias de hoje, né? Pessoas que interpretam o Bhagavad Gita, não tem Krishna, você que é Deus, viva a sua vida, independentemente de tudo, faça suas próprias leis. Pode ir lá, vai lá, pode matar aquela pessoa se ela estiver atrapalhando o seu desfrute. Enfim, estão caindo, né, como Krishna fala, no inferno aqui cada vez mais. Embora veja outros que possuem pelo menos a mesma riqueza e influência, a pessoa demoníaca acha que ninguém é mais rico que ela e que ninguém é mais influente que ela. Quanto à promoção para o sistema planetário superior, ele não acredita na importância dos yagas ou sacrifícios. Os demônios pensam que vão inventar seu próprio processo de sacrifício e preparar alguma máquina
com a qual serão capazes de alcançar qualquer planeta superior. Semelhante homem demoníaco é muito bem representado por Ravana, que é um demônio, né, das histórias védicas. Diferentemente do que se prescreve nos Vedas, ele ofereceu ao povo um programa pelo qual ele prepararia uma escada, de modo que qualquer um pudesse alcançar os planetas celestiais sem executar sacrifícios. Do mesmo modo, na era atual, tais homens demoníacos estão lutando para alcançar os sistemas planetários superiores por meio de arranjos mecânicos. Isto é típico de quem está confuso, perplexo. O resultado é que, sem saber, eles estão deslizando para o inferno. Aqui a palavra sânscrita, Mohajala, é muito significativa. Jala quer dizer rede. Como peixes pegos numa rede, eles não têm como sair. Então, incrível, né? O significado de um devoto puro, Srila Prabhupada, enviado diretamente para Krishna para expandir, né, essa percepção. E aí você passa a ver o mundo e você vê que 99% das pessoas estão nessas condições demoníacas. Todo mundo ansioso, depressivo, tomando, né, remédios e várias terapias, e os próprios terapeutas também estão numa condição de falso ego. E aí as religiões também, ninguém realizou Deus no coração de verdade, e todo mundo manipulando, todo mundo explorando, e a política, e é entretenimento, e tudo, e você fala assim, uau, você pode ver, você está vendo, né, o que Krishna está falando aqui nesse verso, né? E você está em paz, simplesmente porque você está cantando o nome de Deus, você colocou sua vida, Krishna já sabe tudo que você precisa, ele vai acrescentar na sua vida tudo que é necessário, nem de mais nem de menos, para você seguir sua vida espiritual, e você segue bem, feliz, em paz, com bom humor, com criatividade, rindo da ilusão, né? Tem que rir, no final você vai rir, porque é tão absurdo, né? Assim como uma pessoa fica comentando o sonho depois que acorda, você fala, mas foi um sonho, não precisa comentar o sonho. E essa vida material é um sonho, né, de vigília, onde tudo se torna assim como a plena realidade, e a pessoa fica contando as coisas do passado, os projetos do futuro, os planos para uma nação, e esquece que todo mundo simplesmente tem que viver em Deus, em amor a Deus, vibrando divino, e esse mundo vai se tornar perfeito, né? Se tornaria perfeito se fosse assim. Agora é era de ferro, né? Mas na era de ouro, pelo menos as pessoas já estão mais conectadas com Deus e tudo acontece de uma forma ideal. E é assim que estamos, né, vivendo atualmente. Então vou repetir o verso aqui. Assim perplexos diante de tantas ansiedades e presos numa rede de ilusões, eles, os que têm qualidades demoníacas, né, que estão sob a influência dos modos da paixão e da ignorância, se apegam demasiadamente ao gozo dos sentidos e caem no inferno. Krishna, 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 Krishna. Haribo, Haribo, beijo no coração, muita luz para vocês. Vamos lá, adquirir sabedoria e escapar dessa Matrix, que essa Matrix é uma brincadeira. Depois que você desperta, é uma brincadeira. Beijo no coração, Haribo, Haribo!